Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa da STEC, e no programa de hoje vamos falar sobre fotografia. A aula de hoje será a primeira de uma série de vídeos que faremos para falar de fotografia. Visto que o assunto é amplo e há diversos temas a serem abordados, nós dividiremos cada parte do assunto em uma aula e vamos subindo ao longo dos conteúdos, intercalando com conteúdos de outro tipo aqui no canal. Então se preparem que em breve teremos mais vídeos sobre fotografia além deste, que a função, a intenção desse vídeo é ser uma introdução aos conceitos, princípios, uma introdução à técnica da fotografia. Iniciaremos nossos estudos pela etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra fotografia. O que ela significa? A palavra fotografia vem do grego fotografens, fotografia, que significa desenhar com luz. Ou seja, a palavra foto do grego significa luz e grafens significa desenho, grafar. Então, grafar com luz, desenhar com luz é a fotografia. A respeito da história da fotografia, a primeira foto registrada tem autoria dada a Joseph Niepce, que tirou a fotografia em 1826. Acreditem ou não, essa foto ela precisou de 8 horas de tempo de exposição para conseguir ser registrada. Se bem que 8 horas é pouco tempo perto do tempo que eu preciso para subir as videoaulas no YouTube, né? Com a internet aqui do Brasil. Em 1839, Louis Daguerre, ele aprimorou o conceito da fotografia, ele aprimorou a técnica e a mecânica, diminuindo o tempo de exposição e conseguindo fotos com mais qualidade. Esses foram os dois precursores então do processo da fotografia, Joseph Niepce e Louis Daguerre. De Louis Daguerre que tem a origem das palavras daguerreóticos, que inclusive colaboraram para a história do cinema, das animações, dos frames, do quadro a quadro, como já estudamos. Visto que a palavra fotografia então significa desenhar com luz, grafar com luz, sabemos que a luz é um elemento extremamente importante para o uso da foto. É ela que vai definir em maior quantidade o aspecto, a qualidade da fotografia, certo? Eu sabia! Eu sempre sou o centro de tudo! Tá. Enfim, vamos então a alguns termos técnicos. Exposição, o que significa? Já ouvimos esse termo muitas vezes no ambiente da fotografia, a exposição adequada, a foto precisa de mais exposição. O que é uma foto exposta? É uma foto que todo mundo vê, é um outdoor, aquela foto que você passa na rua e fala, nossa, quanta exposição! Não, não é isso. Exposição significa a quantidade de luz capturada pela máquina. E qual que é a exposição adequada? A exposição adequada é aquela que, parece meio óbvio, mas a exposição adequada é aquela que vai resultar numa fotografia certa. A fotografia que tem a ver com a intenção do fotógrafo, essa exposição adequada, que varia de acordo com a finalidade da foto, com o ambiente, com a iluminação, com o motivo, com a intenção, o intuito, estilo e característica do fotógrafo. Existem 3 parâmetros a serem considerados para ajustarmos uma exposição adequada das fotos. As máquinas fotográficas, quando elas trabalham de uma forma automática ou semi-automática e fazem o ajuste configurado sem ser manual, elas possuem um mecanismo que chama fotômetro. O fotômetro ele é responsável por fazer uma medição de luz e dessa forma adequar a quantidade de luz ambiente às necessidades da imagem. Porém a gente sabe que quando você faz um resultado com ajuste manual, ele é muito mais preciso e você tem uma variedade muito maior de elementos e de qualidades de resultados a serem obtidos pela fotografia. Os 3 parâmetros a serem considerados para ajuste de exposição são a moto passando na rua, não, esse não é um dos parâmetros. Então, os 3 parâmetros são... Ok. Então, os 3 parâmetros são tempo de exposição, abertura do diafragma e sensibilidade do filme ou do sensor de foto, o sensor de luz, o ISO. ISO é a sensibilidade do filme e do sensor. E nós veremos agora o que significa cada um desses 3 parâmetros. O tempo de exposição se faz pelo ajuste no obturador da câmera. É o obturador que vai calcular quanto tempo a lente ela vai ficar aberta, exposta, e o sensor ou o filme ele vai receber a quantidade de luz. Quanto mais tempo a lente fica exposta, maior a quantidade de luz recebida e, lógico, mais claro será o resultado da imagem. Porém, devemos ter cuidado ao trabalharmos com velocidades lentas, como 1 meio, 1/4, 1/8, porque significa que o filme e o sensor ele vai receber a luz por mais tempo, ele vai ficar mais tempo exposto. Vamos supor que você queira tirar a foto de algo em movimento e a lente ela vai ficar muito tempo exposto àquilo. Se
Se a lente ficar, por exemplo, 2 segundos expostas, durante 2 segundos essa imagem ela vai se sobrepondo a que já foi captada no filme, então ela vai sendo borrada por cima. Então quando você trabalhar com velocidades muito altas, a câmera deve estar em tripé, porque por mais firme que a sua mão seja ao segurar uma câmera, você sempre vai acabar tremendo um pouco. Outra coisa, o objeto a ser fotografado, o ideal é que ele seja estático. Para quê? Para não ter esse borrão que eu estou falando para vocês, né? Cada vez que o objeto ele anda um pouquinho, a luz ela vai ser refletida no filme e ele vai borrando por cima, então você vai ter um vulto. Então você tem bom resultado com tempo de exposição mais elevado quando a câmera está em um tripé fotografando algum objeto estático e em um ambiente não muito iluminado, pois ela vai receber maior quantidade de luz. Se você tiver um tempo de exposição muito alto em um ambiente que seja extremamente iluminado, a sua foto vai, como a gente diz, estourar. Ou seja, ela vai ficar extremamente branca e você mal vai conseguir identificar alguns elementos. Em um tempo de exposição baixo, ou seja, quando a lente ela fica exposta muito rápido à luz, né, ela abre e fecha muito rápido, você não tem uma grande quantidade de luz captada. Então significa que você vai ter uma foto menos borrada, porém ela vai ser mais escura. Porém, um ambiente com uma iluminação adequada, esse tempo de exposição mais rápido, ele é extremamente recomendável para você congelar a imagem no ar. Quando as pessoas pulam, quer tirar uma foto de alguém mergulhando na piscina, alguém andando de moto, uma pessoa pulando, e você quer que ela fique bem nítida, que ela não borre, o ideal é você usar um tempo de exposição extremamente rápido, pois a câmera, o objeto vai estar se movimentando, a lente abre e fecha tão rápido que ele vai ser congelado, assim você não vai ter uma foto tremida. Então, para você fazer aquelas fotos de mergulho, piscina, atleta jogando tênis, jogando futebol, principalmente em lugares extremamente iluminados, é adequado, é ideal que você utilize um tempo de exposição extremamente rápido, que a câmera abre e fecha, e assim você não vai ter uma foto borrada e vai aproveitar a luminosidade do ambiente. Algumas câmeras profissionais têm um dispositivo que a gente chama de bulb. Ele é como um botão, um gatilho a ser acionado conectado à câmera, que enquanto ele estiver sendo pressionado, a lente ela vai ficar exposta à luz. Então você pode determinar o tempo e configurar o tempo que você quiser que ela fique exposta. Quem já viu aquelas fotos em livros que você tem as estrelas, como se elas estivessem fazendo linhas redondas, linhas circulares no céu, aquela foto ela foi feita da seguinte forma: você deixa a câmera de noite com a lente aberta pela noite inteira. A gente sabe que a Terra ela faz uma rotação sobre ela, né? Então esse giro da Terra, as estrelas, elas tecnicamente, as estrelas se movimentam em relação a alguém que está na Terra, né? Do ponto de vista de alguém que está na Terra, parece que as estrelas estão se movimentando, quando na realidade é a Terra que está rotacionando em torno dela mesma, né? A gente sabe que o período de rotação da Terra são 24 horas. Então, se você pegar uma câmera e deixar a lente aberta pela noite inteira, conforme a Terra ela vai girando e as estrelas elas vão ficando na posição delas, ou seja, do ponto de vista de alguém que está na Terra, as estrelas estão se movimentando, cada vez que a Terra girar um pouquinho, aquela estrela ela vai ficar manchando o sensor. Ao fim, você vai ter uma linha contínua formada por vários pontos de exposição das estrelas, borrando o sensor e o filme, o que vai dar aquele aspecto de uma estrela fazendo movimentos circulares. Na realidade, aquilo é como se você fotografasse o movimento de rotação da própria Terra. O tempo de exposição alto elevado também nos possibilita um recurso muito interessante artístico que chama Painting Light ou Lighting Paint. E o que é o Painting Light? É pintar com luz. Quem já viu aquele estilo de foto de um lugar totalmente escuro e parece que alguém pegou um bastão iluminado e ficou desenhando? Aquilo foi feito na fotografia a partir do momento que você deixa a lente exposta por muito tempo. Então você mantém a lente exposta e aí em um ambiente totalmente escuro, para não aparecer detalhes, você pega uma lanterna e vai fazendo movimentos. Cada vez que você realizar um movimento, aquele raio de luz vai incidir no filme e vai manchar, como o movimento das estrelas no céu, fazendo aqueles traços circulares. Então cada vez que você movimentar, aquele raio de luz ele vai queimando o filme no movimento que você está realizando. Então o resultado final, quando a lente fechar de novo, será uma foto totalmente escura com desenho feito com luz, o Painting Light, pintando com luz. Então para você criar a técnica do Painting Light, basta você estar em um ambiente totalmente escuro, pegar uma lanterna e deixar a câmera com tempo de exposição maior. Daí você conseguirá fazer desenhos e você não vai aparecer porque você não está sendo iluminado, já que a lanterna vai estar apontada para frente em direção ao sensor da câmera. A câmera ela só capta a luz. E eu já falei para vocês que na realidade a cor é uma ilusão óptica. Visto que não há luz incidindo sobre você,
você é invisível para a câmera no ambiente escuro, então não tem o que ela capturar. Por isso que a lanterna estando diretamente apontada para a lente, o sensor ele só vai capturar a luz que está incidindo. Se você não está iluminado, ele não te captura, e com isso você terá um resultado de um ambiente escuro com algum desenho feito pela luz. Não é apenas a velocidade do obturador, ou seja, o tempo que o sensor fica exposto à luz, que garante uma exposição ideal para a imagem. Um outro elemento a ser considerado é o tamanho da abertura. O tamanho da abertura é dado pelo diafragma. Enquanto o obturador controla a velocidade da luz, o diafragma ele controla a quantidade de luz. Quanto mais aberto ele estiver, mais luz entrará. Quanto mais fechado, menor será a quantidade de luz incidente. Visto isso, em ambientes escuros, o ideal é que você utilize uma abertura maior no diafragma para captar mais quantidade de luz do ambiente. Em ambientes já muito iluminados, como lugares ao ar livre com muito sol, a abertura ela tem que ser um pouco menor para que a foto não estoure, não entre quantidade excessiva de luz, prejudicando o resultado da sua imagem. Uma abertura menor em um ambiente claro ele vai dar uma filtrada na luz, garantindo que a quantidade que entre seja ideal para o resultado da fotografia. Nossos olhos também possuem esse controle, é muito interessante isso. Você já reparou que às vezes quando você está em um lugar extremamente escuro e sai para um lugar claro, vê aquele clarão que te dói a vista, ou você entra em um lugar totalmente escuro e você não enxerga nada e depois de um tempo você passa a perceber alguns elementos? Isso é porque a pupila, ou seja, essa parte preta dos nossos olhos, ela tem um processo, um mecanismo que faz ela se expandir e contrair, né? Ela dilata e contrai. E em ambientes escuros, a nossa pupila ela começa a dilatar para que mais luz no ambiente entre, e com isso nós consigamos enxergar melhor o que está à nossa volta. Em ambientes muito iluminados, a nossa pupila ela tende a se fechar para filtrar a quantidade de luz e não entrando essa luz excedente que pode prejudicar os nossos olhos, a córnea. E disto podemos considerar alguns fatos muito interessantes. Nós sabemos que os piratas, pelas histórias, lendas que a gente ouve, eles utilizavam tapa-olho, né? E aí vem aquela questão, para que o pirata utiliza o tapa-olho? É porque ele tem um olho de vidro? É porque ele não tem um olho? Não, na realidade, estudos recentes feitos, hoje acredita-se que na realidade o tapa-olho dos piratas ele tem uma utilidade prática. Vamos pensar da seguinte forma, o pirata ele fica num navio extremamente exposto ao sol de dia. Então ele está navegando com uma quantidade de luz incidente muito grande, o que significa que a sua pupila está extremamente contraída para não prejudicar o nervo óptico, a córnea, não queimar os olhos e não incomodar a visão. Então o pirata está o dia inteiro navegando com a pupila totalmente contraída e de repente vamos supor que ele precise pegar algo no porão, ele tenha que adentrar o navio. Sabemos que os porões de navios daquela época eram extremamente escuros, primeiro porque não existia eletricidade, não tinha luz elétrica, e segundo porque as formas de iluminação eram limitadas. Não é muito inteligente, por exemplo, você iluminar um porão de navio com tochas e fogo, visto que o navio é feito de madeira, né? Um material muito inflamável. Então, você tinha uma limitação na quantidade de luz. Até o pirata ele descer pro porão e os olhos dele começarem a pupila a dilatar para ele conseguir começar a enxergar alguma coisa, era um processo que levaria um tempo. E na dinâmica do dia a dia, eles não teriam esse tempo para perder, eles precisariam de mais agilidade. Então qual foi a proposta desenvolvida? Os piratas utilizavam o tapa-olho, pois assim eles manteriam o olho extremamente no escuro e a pupila dilatada, enquanto o outro olho ele estava com a pupila contraída por causa da luz solar dos dias da navegação. Dessa forma ele tinha um olho preservado para a visão noturna, a visão no escuro. Como ele estava o dia inteiro navegando, esse olho que não tinha tapa-olho já estava com a pupila contraída para filtrar a luz. Esse que estava com o tapa-olho estava com a pupila dilatada. Se ele precisasse adentrar ao navio e pegar algo no porão, ele simplesmente poderia tirar esse tapa-olho, que ele já tinha uma visão adequada, adaptada para ambientes escuros. Assim ele conseguiria enxergar mais rapidamente, fazer o que ele tinha que fazer, colocar de novo para preservar a visão noturna e voltar para cima. Então a gente vê que isso é até extremamente interessante e que curioso esse conhecimento da biologia humana para auxiliar algo no dia a dia que poucas pessoas conhecem esse fato. Vale mencionar que a abertura do diafragma não altera apenas a quantidade de luz incidente. Falamos que quanto mais aberto mais luz entra e quanto mais fechado menos luz, assim como a pupila, né, dos nossos olhos. Porém, a abertura do diafragma ele tem outras consequências, como uma alteração na profundidade de campo. E o que é a profundidade de campo? É uma alteração na zona nítida da imagem. Uma média profundidade de campo faz os elementos, por exemplo, mais próximos
ficarem mais nítidos e os de fora mais embaçados, desfocados. Uma maior profundidade de campo faz com que mais elementos da imagem se mostrem nítidos. E a profundidade de campo é inversamente proporcional à quantidade de luz que entra. Ou seja, um diafragma muito aberto dá uma baixa profundidade de campo. A princípio pode parecer meio confuso isso que eu estou falando, da profundidade de campo ser inversamente proporcional à quantidade de entrada de luz, mas calma, tem um jeito muito mais fácil da gente entender isso. Pensa, por exemplo, que a câmera está recebendo luz, mas vamos supor que na realidade ela esteja emitindo, só para esse exemplo que eu vou falar. Então suponha que a lente está jogando luz como uma mangueira joga água. Quanto maior você deixa a abertura da mangueira, menor vai ser a pressão da água e mais perto ela vai cair. Conforme você vai fechando a mangueira, a pressão da água aumenta e a água consegue chegar mais longe. Isso acontece da mesma forma. Vamos supor que conforme você diminui a abertura do diafragma, maior a pressão e a luz consegue ir mais longe. Ou seja, a profundidade de campo é maior porque o alcance da luz seria maior. Você teria os elementos ao fundo mais nítidos. Quanto mais você aumenta o diafragma, menor essa pressão imagética dessa convenção que estamos fazendo aqui, e a luz então ela chegaria a períodos mais curtos e apenas os objetos mais próximos ficariam nítidos. Os do fundo, a luz não conseguiria atingi-los, eles ficariam mais embaçados. É lógico que essa comparação, como eu falei, é uma convenção. O que é uma convenção? Convenção é um acordo. Por exemplo, eu falo para ser entendido de uma determinada forma e vocês entendem. Isso é uma convenção, algo que se convenciona. Falo que é uma convenção, pois na realidade a câmera ela não emite luz, ela recebe. Então não existe uma pressão para a luz como existe para a água. Então eu só estou fazendo meio que uma catacrese, ou seja, tirando elementos de um ambiente e jogando a outro. Estou tirando esse elemento de pressão e distância da água do exemplo da mangueira e jogando para a luz da câmera como se ela fosse uma mangueira, mas isso não existe. Só para você entender então que quanto maior a abertura do diafragma, menor a profundidade de campo e você vai ter um desfoque do fundo. Quanto menor a abertura do diafragma, maior a profundidade de campo e você terá mais objetos nítidos, principalmente os ao fundo. Com isso a gente percebe e entende que na realidade você não pode depender só da velocidade do obturador ou da abertura do diafragma para um resultado adequado da foto, porque as condições mudam. Você pode em determinado lugar precisar de uma velocidade de obturação maior, mas os objetos estão em movimento muito rápido e com isso você não vai conseguir uma foto nítida, então você vai ter que compensar no tamanho da abertura do diafragma. Em outros lugares você pode ter que abrir muito o diafragma e começar a desfocar muitos elementos da imagem. Se for estático, então você pode compensar diminuindo a abertura do diafragma e aumentando o tempo de exposição, o tempo de obturação, e assim você vai conseguir uma foto nítida e iluminada. Então, uma foto adequada depende do balanço e contraponto que você faz entre o tempo de exposição e a abertura do diafragma. Assim você vai conseguir equilibrar os elementos para ter uma foto adequada. Na prática, no dia a dia de um fotógrafo, esse ajuste ele talvez demore muito mais tempo do que ele poderia ter. Imagine um fotógrafo de evento que precisa fotografar vários elementos rapidamente, um fotógrafo de casamento, onde muita coisa acontece ao mesmo tempo, ou um fotógrafo esportivo que tem que captar cada lance, se ele tiver que, para cada foto, equilibrar o obturador e diafragma. Então, o que ele geralmente faz? Os fotógrafos, geralmente, ao adentrarem ao ambiente, eles fazem uma pré-configuração na câmera, já estabelecendo fixamente um dos dois, ou o obturador ou o diafragma. Um estando já definido, ele só vai precisar mexer no outro. Então ele entra no ambiente, faz algumas fotos teste, vai ajustando o obturador e diafragma até conseguir um resultado adequado, vê um deles, deixa de forma fixa e depois com alguma alteração de luz em um dos espaços do ambiente, ele só precisa alterar o outro, tendo um processo muito mais rápido e dinâmico. Chamamos de ISO a sensibilidade do filme ou do receptor fotossensível das câmeras fotográficas. Os ISOs mais comuns na numeração temos ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 e assim por diante. Quanto mais sensível o filme, o sensor de luz da câmera, menos luz será necessário para ter o registro da foto. Então, quanto maior a sensibilidade do filme, menor a necessidade da incidência da luz. Sendo assim, por exemplo, um filme com ISO 400, ele será 2 vezes mais sensível que um filme ISO 200 e 4 vezes mais sensível que um filme ISO 100. Outro fato a ser considerado é que quanto menor o ISO, quanto mais baixo o número dele,
menor será a granulação da imagem, menor será o ruído que ela terá. Sendo assim, os filmes com ISO mais baixo, ele consegue umas fotos com qualidades melhores, uma nitidez maior. ISOs de sensibilidade média te darão fotos regulares, ISOs muito elevados te darão fotos com uma péssima qualidade, muita granulação. Cada filme de película já possuía o ISO, então quando você ia comprar tinha lá filme ISO 100, filme ISO 200, né? Então se você pegasse um filme extremamente sensível e fosse tirar uma foto de dia, a sua foto ia queimar, né? O filme queimaria, ela ficaria totalmente borrada. E se você pegasse um filme com ISO um pouco sensível à luz e fosse fotografar ambientes pouco iluminados, você teria fotos que praticamente nem apareceria imagem alguma. Por isso você precisaria ter o filme certo para cada ocasião. Hoje nas câmeras digitais você consegue controlar esse ISO, consegue controlar a sensibilidade do sensor. Assim, se você está em um lugar pouco iluminado e você já abriu ao máximo o diafragma e não tem como mexer no tempo de exposição, o tempo do obturador, para não ter fotos borradas, o que você pode fazer é aumentar um pouquinho a sensibilidade do sensor para dessa forma ele ficar mais sensível à luz e você conseguir uma foto um pouco mais clara. Mas tome cuidado, pois há um limite. Se você aumentar muito a sensibilidade do seu sensor, você vai ter fotos extremamente ruins, com muita granulação e ruído na sua imagem. A objetiva, também conhecida como lente, é acoplada à frente da câmera e ela possui a função de refratar os raios luminosos para um único ponto, a fim de proporcionar uma foto muito mais nítida. É na objetiva que a gente encontra o diafragma e o ajuste do foco. As objetivas elas são classificadas de acordo com a sua distância focal e existem três tipos principais de classificação para um objetivo. As três categorias principais são a grande angular, que possui distância focal inferior a 50 mm e ângulo de visão entre 46 e 180 graus. A vantagem do uso dessa lente é permitir que uma maior área seja captada na imagem. A lente normal, que possui distância focal de 50 mm e ângulo de 46 graus, que é semelhante ao ângulo de visão do olho humano. E as teleobjetivas, que possuem distância focal superiores a 50 mm, mas você tem um ângulo de visão extremamente restrito, menor que 45 graus. E a vantagem do uso de uma teleobjetiva é que ela aproxima o tema, ela aproxima o objeto a ser fotografado. Os filmes dos sensores eles têm a mesma função, que é receber a luz captada, para formar a imagem, para constituir o tema fotografado. As câmeras analógicas elas utilizavam filme e as digitais utilizam sensor de sensibilidade à luz. Porém, existe uma diferença no tamanho desses sensores, podendo existir um crop, que a gente chama de corte. E o que é essa cropagem? Na realidade, a lente ela vai capturar a luz de uma forma circular, no formato da lente. Porém, nós sabemos que as fotos elas são retangulares, assim como o filme, o sensor ele também é retangular. Então imagine que a lente ela capta a luz de uma forma circular e o sensor ele ficará aqui dentro. É nesta parte do sensor que a foto ela vai ser formada. Toda essa parte que está vazando fora do sensor não vai aparecer na fotografia. Então, quanto maior o sensor, até um limite que ele continue inscrito, ele não ultrapasse a área, a região da área do círculo formada pela lente, quanto maior o sensor, mais elementos você vai ter captado na imagem. Então imagine que assim é como a lente captará a imagem e a foto final vai ser o que o sensor capta. Então sempre vai sobrar alguma luz que não vai ser capturada pelo sensor. A respeito de tamanho do sensor, nós temos, por exemplo, o full frame. O full frame é aquele que não tem corte. E qual que é o tamanho do sensor que não tem corte? Ele segue o tamanho dos filmes convencionais, de 35 mm. Além dos sensores full frame, temos os chamados APS-C, que são menores, independente da fabricante da câmera, esse tamanho deles pode variar. Por serem menores, ele registrará uma menor quantidade de elementos da fotografia. Sobre os tipos de sensor, temos dois existentes e eles variam de acordo com a tecnologia e os materiais formados. Os tipos são o CCD e o CMOS. Os CCDs, ou seja, Charged Coupled Devices, são ligeiramente mais sensíveis à luz que o CMOS, dando um resultado melhor e uma foto com um pouquinho mais de nitidez. Eles gastam um pouco mais de energia das câmeras para isso, mas o resultado é superior. Já o CMOS, Complemented Metal Oxide Semiconductor, eles apresentam um resultado um pouquinho pior do que o do CCD, por possuírem uma menor sensibilidade à luz e um resultado não tão nítido. Eles são mais baratos e exigem menos quantidade de energia das câmeras. Porém, na prática, para olhos treinados, é difícil você ver claramente a diferença dos resultados de uma fotografia feita por um CCD ou captada por um CMOS.
mas para quem procura maior qualidade de detalhe e um material extremamente profissional, vale considerar uma câmera que possui um CCD. Como dito, a forma com a qual você ajusta alguns elementos da câmera, como sensibilidade do filme, a tempo de abertura, tempo de exposição, ele vai dar um resultado diferenciado na foto. E nós mostraremos isso agora para vocês, um exemplo de como que se dá essa aplicação. Quando você realiza um foco na câmera, ou seja, você escolhe qual objeto você quer focar, você na realidade está trabalhando com a questão da profundidade de campo. E o que é essa profundidade de campo? Como eu disse para vocês, a profundidade de campo depende da abertura do diafragma. Então, se os objetos da frente eles estão em foco, significa que eu estou com uma baixa profundidade de campo, pois a luz está chegando até essa região. Se eu quiser fotografar os objetos que estejam mais distantes, eu vou ter que começar a fechar o meu diafragma para dessa forma conseguir ter uma profundidade de campo maior e ter mais elementos nítidos na imagem, como a gente pode observar aqui. Na realidade é engraçado, pois a gente percebe que o olho humano, a gente faz isso também em relação à profundidade de campo. Eu disse para vocês que quando um ambiente está muito iluminado, a nossa pupila ela contrai, para termos menos luz recebida, e quando o ambiente é escuro, a pupila dilata para receber maior iluminação. Porém, nós fazemos isso também em relação ao que queremos enxergar. Pode notar que as pessoas que têm algum problema de miopia, que utilizam óculos, quando elas querem observar algo que esteja longe, que esteja distante, o que ela costuma fazer? Ela costuma apertar os olhos, ela costuma espremer o olho. Dessa forma, espremendo o olho, ela vai diminuir tecnicamente o tamanho da pupila e com isso, ela vai ter uma profundidade de campo maior, conseguindo enxergar as coisas que estão mais distantes. Então a gente percebe que o olho humano, ele trabalha com essa dilatação e contração da pupila, não só para controlar a quantidade de luz, mas também para controlar a profundidade de campo. Podemos notar aqui que conforme nós controlamos o brilho, ou seja, a exposição, e eu falei para vocês que exposição é a quantidade de luz captada, conforme nós fazemos esse controle, mais escura ou mais clara será a nossa imagem. Nesse exemplo mostrado, percebe-se que aqui no fundo você teria um ambiente extremamente iluminado, enquanto dentro você teria um ambiente mediano, uma iluminação média. Se você começar a aumentar muito a exposição, o ambiente do fundo, que tem muita luz, ele vai começar a estourar e você já não conseguirá identificar nenhum detalhe, nenhum elemento. Para você conseguir enxergar o que tem ao fundo, você deve diminuir a exposição e aí você vai ter a revelação de qual que é o panorama, o que está lá no fundo, porém você vai perder a definição dos elementos dessa parte frontal. Então é adequado que você faça um balanço ideal do brilho da exposição para você ter uma foto adequadamente iluminada. Como eu falei para vocês, a velocidade do obturador ele também interfere no resultado da imagem. Caso você tenha uma iluminação muito rápida, como por exemplo 1 sobre 8.000 avos, 1 sobre 4.000 avos, 2.000, 1.000, você percebe que a sua imagem ela nem vai aparecer, ela vai ficar totalmente escura. Conforme você diminui a velocidade, você começa a ter elementos aparecendo no cenário. E se você estiver com a câmera em um tripé e deixar a lente exposta à luz muito tempo, a gente começa a ter o efeito que eu falei para vocês do painting light, lighting paint, que é como se você pintasse com luz. Cada vez que o carro passar, ele vai fazer vários pontos na imagem. A constituição desses pontos vai fazer retas, riscas. Dessa forma você vai fazer o painting light, como se você estivesse desenhando com luz. O carro ele vai ficar tão borrado que você não mais verá os carros, mas verá somente as riscas dos faróis. O caminho que o carro trilhou, que cada um dos carros quando passou ele deixou a marca dele registrada nesses feixes de luzes do painting light. Falamos também sobre o ISO, que é a sensibilidade do filme do sensor, que quanto menor for a sensibilidade, mais escuro, porque maior é a restrição dele para a luz. Então quanto menor o ISO, mais escura a sua foto será. Conforme você vai aumentando o ISO, você vê que a foto vai ficando mais iluminada. Porém, tome cuidado, porque quando nós fazemos um ISO muito elevado, nós começaremos a perceber algumas granulações e ruídos na foto. Então, você jogar um ISO alto não é muito recomendado. O ideal é que você trabalhe com valores médios de ISO e faça os demais ajustes pela velocidade de obturação e abertura do diafragma para evitar os ruídos nas imagens. Aqui temos um exemplo do trabalho com a profundidade de campo. Conforme formos aumentando a profundidade do campo, os objetos que estão mais ao fundo ganham foco, destaque, os objetos mais próximos eles ficam menos nítidos, e conforme a profundidade de campo diminui, você tem uma maior nitidez dos objetos próximos e você tem um fundo mais destacado. Isso serve para evidenciar o tema. Outra coisa que evidencia o tema quando você quer
colocar algo em destaque é você fazer uma vinheta. O que é uma vinheta? Nós veremos nas aulas à frente como criar uma, mas vinheta na realidade é escurecimento da borda. Quando você escurece a borda de uma imagem, a borda de uma foto, você tem um maior destaque para o objeto que está na região clara. Por fim, também ajustamos nas câmeras o chamado balanço de branco. Isso nós já vimos nas aulas anteriores, que eu falei para vocês que o olho ele não pega a luz em si, o olho humano ele não reconhece a luz, mas sim uma variação entre o tom de uma região com o redor. E aí temos aqueles fenômenos de ilusão de ótica que nós vimos, né? E o balanço de branco, na realidade, como eu falei na aula anterior para vocês, talvez você esteja em um ambiente iluminado por uma luz incandescente, que é aquele elemento que ele tende a obter um resultado mais amarelado. Então o balanço de branco adequado, ou seja, você bater o branco na foto, falar para a câmera qual é o tom certo do branco, possibilitará que ela equilibre as demais cores do ambiente para te dar o resultado mais puro possível. Então, dependendo do ambiente que você estiver, você tem que configurar a câmera para um balanço específico, para assim ter uma foto com uma qualidade de cor mais fidedigna. Eu vou fazer agora então duas fotos para percebermos uma com ISO muito elevado e uma com ISO muito baixo. A primeira foto eu vou fazer com ISO muito elevado. E agora eu vou fazer uma foto com ISO mais baixo. Vou fazer uma com ISO totalmente baixo. Daí ela já jogou o flash para compensar. Então vamos agora analisar as duas fotos, os dois resultados. Nessa foto, com o ISO mais baixo, nós notamos que a definição da imagem ela tem muita mais qualidade. Ela tem muito mais nitidez, as cores são mais vivas e você não tem ruídos na imagem, você tem um resultado adequado, um resultado ideal. Na foto tirada com ISO mais elevado, notamos que tem uma maior quantidade de ruídos. O que é o ruído? É como se fossem essas manchas, essas sujeirinhas na foto. Por isso que nós dizemos que o ideal é que você nunca jogue um ISO muito elevado na sua imagem. Dessa forma você vai ter esses ruídos, essas manchas. Trabalhe sempre com ISOs médios ou baixos para ter um resultado adequado, aproveitar a iluminação do ambiente sem ter esse problema desses ruídos, dessas marcas na sua fotografia. Vamos fazer algum teste também em relação à velocidade. Vocês estão vendo que eu estou usando 1 sobre 16.000, 16.000 avos. Esse valor é extremamente rápido. Provavelmente quando eu fizer a foto ela vai ficar totalmente escurecida, porque a minha luminosidade, a luz aqui do meu ambiente não é suficiente para suportar essa velocidade de obturação. Então eu vou bater a foto. A gente vai ver que ela ficou totalmente preta, ela ficou totalmente escura, porque ela não conseguiu suprir a necessidade, a luz não foi suficiente. Se eu deixar 1 sobre 800, ainda assim eu vou ter uma foto extremamente escurecida. Como a gente pode ver, uma foto que ficou com várias falhas, várias manchas. Se eu colocar 1 sobre 25, eu já começo a ter um resultado adequado. E 1 sobre 25, mesmo que eu trema a minha câmera, não deixe ela muito estável, eu tenho uma foto totalmente nítida. Porque a velocidade foi suficiente para captar a luz do ambiente, mas não foi suficiente para tremer a foto, para borrar, pois o obturador ele abriu e fechou muito mais rápido do que o movimento de eu tremer a câmera. Por isso que velocidades altas são ideais para você congelar a imagem, mas como eu disse, tudo depende da iluminação do ambiente. Aqui no meu caso, eu não teria, por exemplo, iluminação suficiente para fazer uma velocidade 1 sobre 800. 1 sobre 125 nós vimos que já funcionou. 1 sobre 500 já fica escura, então nós vimos que minha iluminação não é suficiente para isso. E se eu deixar por muito tempo a exposição, vou colocar aqui 4 segundos. Primeiro que a imagem vai estourar e depois que ela vai ficar borrada, mesmo que eu tente segurar a câmera fixamente. Aí o resultado, uma imagem totalmente estourada. E mesmo que a minha imagem não estoure, por exemplo, 0,3 segundos, ela já ficou mais borrada. Se eu chacoalhar bastante meu celular, nós vimos que a imagem fica bem distorcida. E quanto mais lenta a velocidade, mais borrada a minha imagem vai ficar. Enquanto velocidades mais altas no limite da iluminação, mesmo que eu treme o celular, a imagem ela fica nítida.
Para finalizar, aproveitando que eu falei da sensibilidade do filme e das convenções, eu disse que convenção é algo que eu digo que é de uma forma e vocês aceitam, vamos passar uma curiosidade aqui, uma informação interessante, cruzando sensibilidade do filme com convenções. Alguém aqui já ouviu falar da Noite Americana? É o seguinte, antigamente os filmes utilizados, as películas utilizadas nas câmeras, elas não tinham uma sensibilidade suficiente para conseguir captar boas imagens de noite. Então, se você fosse realizar filmagens noturnas, você teria imagens extremamente escurecidas, pouco identificadas. Então, não daria certo para você filmar à noite. Visto que antigamente, então, você não poderia filmar à noite, qual que foi a intenção, qual que foi a saída? Realizar uma convenção. De que forma? Para representar filmagens noturnas, eles filmavam na realidade de dia com um filtro azulado na frente da lente. É como se eles colocassem um papel celofane na frente da lente azulado. Então, em filmes clássicos, quando você vê uma filmagem azulada de dia, uma cena azulada que parece que foi filmada de dia, na realidade você tem que entender que aquele momento da história, aquele trecho, está acontecendo de noite. Mas como você não tinha uma tecnologia, um filme com sensibilidade para filmar à noite, era filmado de dia com papel celofane azulado. Aí fez uma convenção, a Noite Americana, em que cada vez que as pessoas assistindo um filme vissem uma cena azulada, elas entenderiam que era para representar a noite, a história. Nós podemos perceber profundidade de campo também na filmagem. Conforme eu toco na tela da minha câmera, vocês podem ver que ela realiza esse desfoque dos planos mais próximos. Então aqui o Sonic está focado, e se eu quiser, por exemplo, focar aquela região que está o Mario, se eu tocar, ela desfoca o primeiro plano e foca o que está ao fundo. Na verdade, ela aumentou a profundidade de campo, o alcance focal dela. Então é isso, turma, a gente encerra a nossa aula por aqui. Na semana que vem voltaremos a falar sobre fotografia, abordando ângulos de fotografia e enquadramentos. Falaremos também de alguns aspectos sobre a regra dos terços e daremos dicas práticas de como tirar uma boa fotografia. Por exemplo, é sabido que quando você vai tirar uma foto, você deve evitar que as juntas e articulações das pessoas sejam cortadas. Por quê? Porque passa a ideia de morbidez, parece que é um membro amputado. Não é uma imagem muito interessante, muito boa de ser vista, que causa uma boa impressão. Então, por exemplo, se você for fazer uma campanha que tem uma mão segurando algum produto, o ideal é que você não corte pela articulação do cotovelo. Se é para aparecer só a mão, que você corte um pouquinho mais acima a imagem, para dar uma continuidade. Essa continuidade, nossos olhos eles vão perceber pela Gestalt. E o que é Gestalt? A Gestalt é o conteúdo que nós veremos numa próxima aula daqui 2 semanas. Então na semana que vem nós voltamos a falar sobre fotografia e um pouquinho também sobre movimentos de câmera. Claro que movimentos de câmera entra mais no aspecto de filmagem, visto que a fotografia é estática. Mas aproveitaremos para falar um pouquinho também dos movimentos de câmera. E na outra semana nós falaremos sobre a Gestalt, ou seja, a psicologia da forma. Então espero vocês aqui semana que vem no programa da STEC, o seu programa semanal de dicas e curiosidades. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que vocês tenham curtido e se divertido nesses minutos, nesses momentos que passamos juntos. Agradeço vocês pela presença, pela audiência e, como eu sempre digo, quem precisar de alguma dica, alguma ajuda, um auxílio, é só falar com a gente que estamos dispostos a ajudar sempre. Então é isso e nos vemos semana que vem.